Olá você! Novamente, atendendo o clamor do público, estamos aqui. De luvas. De luvas, pra quê? Pra falar de cupim. Cupim. Esse cara que todo mundo odeia, né? Não a carne cupim, mas... Nossa, cara, aí a gente vai entrar em outros assuntos. Mas o cupim, aquele bichinho que adora comer uma madeirinha. Bom, o cupim, na verdade, tem uma série de espécies. Sim. Ninguém aqui é bióloga. Não. A gente é curiosa E marceneira. e marceneira. E por isso cupim vive sendo um tema. Sim. Mas, basicamente, a gente viu e às vezes tem ocorrências de casos do famoso cupim da madeira e o cupim de solo. São coisas diferentes. Então, aí é importante começar por aí. Porque o cupim de solo é um cara bastante resistente. Ele come outros materiais também, né? Ele come concreto. Além de comer madeira. Exato. Só que assim, a gente vai tentar explicar um pouco de como lidar com algo que você tenha cupim e explicar de uma forma bem fácil, bem prática, de leigas, que também somos, sobre os hábitos desse bicho. Então, o que acontece? O cupim, ele vai, como a gente prefere comer uma carninha mais macia. Senão o filé mignon não era tão caro. Exato. Não é mesmo? E se a gente não tem, é claro que a gente come uma carne de segunda, um pouco mais dura. É o mesmo princípio do animalzinho cupim. Então, se você tiver um pinus, que é pouco denso, bem macio, bem Ele vai molinho, amar. ele vai amar. Vai pirar. Ele pira. O cedrinho, ele também gosta bastante, porque a densidade também é baixa. Agora, se você tiver uma peroba, aí ele vai começar a deixar a peroba por último. E isso faz todo sentido quando a gente fala de uma coisa que todo mundo tem em casa, que é porta. Porta de passagem. Se você for olhar a estrutura da porta, você tem o batente, que é a parte de madeira que fica na alvenaria. Que normalmente é de madeira natural. Que geralmente é de madeira natural. Aí você tem a guarnição, que a gente chama, que é como essa moldura que tem por fora. Sim. Que é moldura. E você tem a porta. O batente costuma ser de uma madeira muito mais densa, tipo a peroba ou outras. E a guarnição e a porta de uma madeira mais leve. Uma por causa do peso da porta. E outra por causa desse princípio. Porque você trocar a guarnição e a porta é muito mais simples do que você trocar o batente, que você vai ter que quebrar a parede. Sim. Então, faz sentido. Isso tem a ver com a questão da proteção contra o cupim. Então, quanto mais densa a madeira, já é uma proteção. Agora, eu estou com uma peça que tem cupim. O que eu faço? Eu estou achando que tem cupim aqui. Eu acho que a gente tem que sempre... A gente recebe muito, né? Mensagem sobre isso. E a gente sempre fala assim, olha, você tem que dar uma olhada. Porque, por exemplo, o cupim comeu a minha porta, o meu batente, e já tá oco, tá se desfazendo, você realmente vai ter que trocar. Mas, vamos supor, você viu aquele furinho e tem uns pozinhos no chão. A gente já pegou o sofá assim, né, Lê? Já. O sofá com pó, caindo pó. A gente virou, foi lá e viu. Até teve um que eu tirei o pé, ele entrou dentro do buraquinho. Eu cheguei a ver o cupim. Tem solução? Tem solução. Então aqui é essa dica que a gente vai dar pra vocês. Viu um furinho no móvel? E é um furinho perfeito, gente. Está com dúvida muito certinho. se era prego, parafuso ou é cupim? Quanto mais perfeito o diâmetro, é o bicho. Existe, às vezes, um furo um pouco maior, que às vezes é de broca. Aí Sim. pode ter sido furado, inclusive, na árvore, nem no móvel. Então, calma. O pó é um indício. E outra, o ninho de cupim, os cupins, eles são sazonais. Época de primavera, às vezes, dá aquela revoada do aleluia, que é ele antes de perder a asa. E daí que eles começam a ficar doidos e tentar entrar aí onde eles acharem madeira. E daí, às vezes, ele fica um tempo quietinho, dormindo. E, às vezes, também você consegue matar aquele foco. Sim. Mas pode voltar, porque a madeira é suscetível ao cupim. Esse é um problema. Por exemplo, o pinus é sempre suscetível ao cupim. Você pode conseguir matar, mas pode ser que com o tempo volte. Por quê? Quando a gente usa os químicos, que é o que a gente usa para matar o cupim, o químico tem sua validade, né? O produto químico. Então, ele não vai ser eterno. Então, pode, depois de um tempo, perder a validade e aí o cupim vai, agora tá bom pra mim de novo. Então, o produto chama-se cupinicida. Esse é o termo. É isso, cupinicida. Várias marcas.
E é importante sempre ler, então ler o rótulo da aplicação, da secagem, da demão. Da proteção. A proteção, quais EPIs. Então aqui a gente já tá de máscara, a gente colocou a luva, é importante usar um óculos, né, para não espirrar. Então assim, sempre leiam os rótulos que faz toda a diferença. Aqui a gente vai mostrar com pecinhas pequenas, então vai ser mais fácil a gente fazer a técnica de abafar que a gente vai falar para vocês. Ai gente, mas eu tô com uma cômoda enorme. Vai colocando o saco, vai colocando e tenta fechar ao máximo, porque aqui a gente vai falar pra vocês, e já vamos falar, que aquelas bisnaguinhas que você enfia no buraquinho do cupim, por que não é tão eficaz quanto essa técnica? Que tem tipo um canudinho, Que tem tipo um canudinho, então você enfia e vai poluando, porque às vezes o cupim entrou ali, mas ele já tá do outro lado do seu móvel, e aí você colocou ali o produto e não vai, né, chegar no cupim. O ideal é você passar os dois. Se for um móvel grande, você penetra com seringa, e você também, com uma trincha, que é o pincel largo, passa, aplica em abundância. Faz as duas coisas, porque daí você realmente não garante, mas aumenta a probabilidade de pegar ali os bichinhos que estão na peça. Por o óculos. O ideal, gente, é você assim, se for uma peça pequena, que nem os pedaços que a gente trouxe aqui, você tendo um pote, que nem a gente pegou um pote aqui de sorvete, reaproveitar. Seria você fazer que nem um tanque, uma banheira. Sim. De colocar e submergir a peça. Mas aí a gente entende, você gasta muito produto, que não é um produto barato. Então, a gente geralmente põe um pouquinho pra usar. A gente joga um pouco no pote. Esse pincel nem chega a ser uma trincha, né, Fê? Não, mas ele é um pouco menor, mas ele dá 3 pelas polegadas. peças. Já é peça pequena, né? Sim. Aqui a gente pegou o pote, a tampa do pote, porque daí fica fácil e não suja tudo, né? É. E ó, porque ele é muito químico, mas assim, encharca o seu móvel, a sua peça, a sua madeira. Ó. E a ideia, gente, do cupinicida ele vai morrer abafado mesmo, o cupim. Ele vai viver ali naquele cheiro e aí ele vai morrer. Então você tem que realmente abafar a peça. Não adianta só deixar assim, passei o cupinicida e deixei. Não. Imagina que o bicho sai daqui, consegue vencer. Sai e vai para outro móvel. E vai em outra. Então não. assim, gente, vamos garantir, porque a gente tá falando de uma praga urbana. Exato, e é uma praga mesmo. A gente sabe relatos de cupim que deu em alicerce de prédio em São Paulo, tá, gente? O negócio é sério. E assim, nessa embalagem, vários deles dizem isso, é hidrorrepelente. Então, existe muita pergunta assim, passo antes ou depois de aplicar um acabamento. Aí imagina que você vai aplicar um acabamento de base de água. Vai dar ruim, tem que dar o tempo de secar tudo isso, gente. E ó, aqui, vedar. Tá vendo, ó? Veda pra valer. O que eu falei do móvel, abre os sacos ou compra aquelas lonas de plástico, coloca no seu móvel e veda, né, com fita. E aí vai ficar vedado. Quanto tempo, meninas? Importante ler a lata, mas deixar aí uns bons dias, né, Lê? Olha, deixaria uma semana. Sim. Depois você abre, deixa secar bem e aí você mexe na peça. Existem produtos, a gente falando de acabamento, existem produtos no mercado que já tem cupinicida. Já. Que está especificado na lata, no rótulo. Então a gente recebe muito aqui nesse canal comentários de vocês. Mas e se eu passar o stem, protege de cupim, o verniz? Existem vários que está especificado. E existem também materiais, né, Lê? Sim. Compensados, MDFs, que já vem de fábrica com esse tratamento. O que a gente sempre fala a gente não sabe quanto tempo que tá essa chapa de compensado. Pronta. Então você não sabe, ele vence uma hora. Então não é porque um compensado veio já preparado que não vai dar cupim. Mas a gente tem uma marcenaria há quanto tempo? 5 anos, né, Lê? A gente viu pouquíssimos casos de cupim aqui. Normalmente vem um móvel para restauro já com cupim e a gente faz esse tratamento. Então, assim, vale a pena fazer. Eu acho que dá certo, mata o cupim. Conta pra gente se você já teve esse problema, se você já teve alguma peça aí que estragou por causa desses bichinhos que são famintos. E se surgir outras dúvidas, o que a gente puder ajudar, a gente sempre vai ajudar. E é isso, até o próximo vídeo.